Olá, boa noite. Quem fala é Felipe Reis. Eu sou diretor aqui do Instituto Casa de Vida. Nós somos uma instituição de ensino em parceria com o Centro Universitário Celso Lisboa. Nós temos cursos na área de teologia e de psicologia. E hoje nós temos um encontro muito especial para falar um pouco da nossa pós-graduação em interpretação bíblica. Pós-graduação essa presencial, é a nossa primeira pós-graduação presencial. Então, eu estou aqui com o professor Cláudio Martins, teólogo bíblico, grande referência na área teológica, doutor pela PUC-Rio. Estou aqui também com o professor Esdras Bento, teólogo sistemático e hermeneuta, também doutor pela PUC, tá? E estou aqui também com o professor Brian Lages, também doutor pela PUC, teólogo sistemático. Um super time de professores que são referência na área teológica, e nós temos o grande prazer de ter agora esses professores junto conosco aqui no Instituto Casa de Vida e também no Centro Universitário Celso Lisboa. Eu já quero dar uma notícia muito legal. Nós já temos uma turma confirmada de pós-graduação em interpretação bíblica. A nossa pós-graduação, ela tem 12 meses de duração. As aulas são quinzenais aos sábados. Então, se você se programar direitinho, você vai conseguir, tá bom? Fazer essa pós conosco. Importante dizer também que a nossa pós-graduação ela é reconhecida pelo MEC, tá bom? Então, você que tem interesse em fazer a nossa pós-graduação, ela é reconhecida pelo MEC. A gente sabe que existem algumas pessoas que têm muita vontade de se matricular numa pós-graduação como essa, sabem que é uma oportunidade única, porém, ainda não terminaram a graduação. Felipe, eu posso fazer essa pós-graduação? Pode. Você que não terminou a graduação, você pode fazer. Entretanto, o que vai diferir apenas é a sua certificação final. Ao invés de você receber um certificado reconhecido pelo MEC, você vai receber um certificado de curso livre, mas você vai ter o mesmo acesso aos conteúdos e aos professores que uma pessoa da pós-graduação, tá? Uma notícia muito legal, temos uma turma começando agora dia 3 de fevereiro em São Cristóvão. Temos pouquíssimas vagas para essa turma. Professor Cláudio, já estamos com 64, é isso? Positivo. 64 alunos, nós temos só mais 6 vagas para fechar os 70 alunos, tá? E você que por alguma razão não consegue estudar conosco lá em São Cristóvão, teremos uma turma começando na Baixada Fluminense no dia 13 de abril, na Baixada Fluminense. Provavelmente será em Nova Iguaçu, mas vai ser aqui pela região da Baixada, então a gente conta com você, tá? Você que tem interesse, já quero colocar aqui o WhatsApp na tela para que você consiga mandar uma mensagem, tirar todas as dúvidas sobre o curso. O WhatsApp que está aí na sua tela é 981 900 900. DDD 21 981 900 900. Manda uma mensagem para a gente, temos condições especiais de ingresso e será um prazer ter você aqui na nossa turma, tá bom? Bom, vamos começar o nosso papo aqui sobre interpretação bíblica. Os professores aqui já foram devidamente apresentados. Estamos aqui com o professor Cláudio Martins, o professor Esdras Bento e o professor Brian Lages. E nós iremos começar esse papo aí sobre interpretação bíblica, sobre a nossa pós-graduação e esse curso incrível que estará disponível na modalidade presencial em 2 locais, São Cristóvão e Nova Iguaçu, aqui na Baixada Fluminense. Passar aqui para um dos nossos coordenadores, o professor Cláudio, para dar início, e um prazer estar com você aqui nessa noite, você que está nos vendo aí durante o dia também. Muito obrigado, Felipe. Obrigado, Instituto Casa de Vida, pela oportunidade de podermos estar aqui juntos com meus companheiros de docência. Nós temos a alegria de podermos falar nessa noite sobre interpretação bíblica e também apresentar
o nosso curso, a nossa pós-graduação. Eu sou o professor Cláudio Martins, coordenador, um dos coordenadores desse curso, né? Quem está comigo ao meu lado, fazendo também esse trabalho, é o professor Esdras. E nesse momento eu gostaria de poder apresentar os meus companheiros um pouquinho mais, né? O Felipe já falou rapidamente da gente, mas eu gostaria que os meus companheiros pudessem se apresentar, falar um pouquinho das suas áreas de especialização, aonde cada um tem se dedicado ao longo da vida, da sua trajetória acadêmica. E, por fim, eu vou falar da minha formação. Eu gostaria de começar com o professor Dr. Esdras Bento. Meu amigo, é um prazer estar com você nessa noite. É uma alegria grande poder partilhar desse projeto junto contigo. Se você falou que é uma alegria grande, então vou dizer que é uma alegria quase que inenarrável. Aleluia. Fala aí, queridão. Como é que você tem? Como é que você tem? O que você tem se dedicado ao longo da sua vida aí? Fala um pouco da tua trajetória. Eu acredito que boa parte do pessoal que está aqui com a gente já conhece um pouco da nossa trajetória ministerial, pessoal, como também acadêmica, mas possa ser que algumas pessoas ainda não saibam. Então, eu sou o professor Esdras Costa Bento, eu sou formado em teologia, sou formado em pedagogia, tenho mestrado em teologia e também doutorado em teologia pela PUC. Sou autor de algumas obras, entre elas o Hermenêutica Fácil e Descomplicada, que foi a minha primeira obra escrita quando eu tinha 25 anos. Eu comecei o livro de Hermenêutica Fácil e Descomplicada, editado pela CPAD, quando eu tinha 25 anos. Concluí o livro quando eu tinha 28 anos e o livro foi publicado quando eu tinha 30 anos. Eu escrevi esse livro de hermenêutica, que é um livro que é bastante usado nos seminários, também em algumas faculdades de teologia, e tem uma grande referência dentro do público evangélico, dentro dos seminários na faculdade. Depois eu também escrevi o livro A Família no Antigo Testamento, História e Sociologia. Depois eu escrevi o livro Igreja, Identidade e Símbolo, Davi, as Vitórias e Derrotas de um Homem de Deus. Também escrevi a introdução ao estudo do Antigo Testamento, onde que a gente faz um comentário de todo o Antigo Testamento e uma introdução aos livros do Antigo Testamento. Escrevi também da História à Palavra, a Teologia da Revelação em Paul Ricoeur. E, por último, eu escrevi, foi publicado pela BV Books, a minha dissertação, a minha tese de doutorado, que é Revelação e História em Paul Ricoeur, Testemunho, Memória e Narrativa. Então, sou um teólogo profissional, alguém que já está lidando há muitos anos com o âmbito da teologia, também tenho alguns artigos escritos, sou professor de diversas disciplinas teológicas, entre elas, principalmente, hermenêutica, também dou aula também de grego, e fui, durante 4 anos, coordenador da graduação de teologia da FAICAD. E eu vou ser o professor da disciplina História da Interpretação. Vai ser uma disciplina extraordinária, onde você vai poder percorrer, juntamente comigo, os corredores da história da interpretação, começando inicialmente pelo Periremeneia de Aristóteles e passando pela poética de Aristóteles, onde nós temos os grandes fundamentos clássicos que ainda hoje servem de esteio para exegetas, para hermeneutas,
fazerem suas teorias e discutirem aquelas questões. Vamos tratar um pouco também da exegese judaica, vamos falar da exegese da história da exegese dentro do Novo Testamento, na patrística, no período positivista, no período da modernidade, desembocando até o contexto da hermenêutica pentecostal. Então, vai ser uma disciplina onde nós vamos apresentar para vocês os diversos autores, as diversas teorias de interpretação e observar, por exemplo, algumas pessoas não sabem, não é isso? O grande salto que foi a Reforma protestante em termos de interpretação bíblica. Então, Lutero lançou alguns desses fundamentos, quando ele lançou as bases teóricas para traduzir a Bíblia para o alemão, e, consequentemente, depois da Reforma, o pastor Johann Dannhauer tinha que, portanto, elaborar um projeto metodológico para ensinar os pastores, já que não possuíam mais a tradição católica que lhe servisse de fundamento para interpretar o texto bíblico. Ele teve, então, que criar uma obra, a primeira obra de hermenêutica, em torno de 1650, para poder organizar as metodologias de interpretação da Bíblia. Então, se você parar para pensar, a nossa disciplina vai focar especificamente na história da interpretação, destacando os principais autores, os principais métodos e de como, portanto, a comunidade cristã apropriou-se desses recursos teológicos, hermenêuticos e exegéticos para interpretar a Sagrada Escritura. Então, eu sou o professor Esdras Costa Bento e vou ser professor dessa primeira disciplina de interpretação bíblica e também vou lecionar depois alguns assuntos ligados ao contexto sócio-histórico do Antigo Testamento, uma disciplina que nós vamos aprender não apenas o mundo cultural do Antigo, como também vamos aprender o mundo religioso do Antigo. Um exemplo, só para a gente notar, se você vai observar em diversas passagens dentro da Bíblia, que sempre Deus está em conselho. Existe um conselho celeste. Você já vai ver essa abertura lá no livro de Gênesis. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Depois você vai observar no livro de Jó, fazendo referência principalmente a Satanás, que está juntamente com os filhos de Deus, indo diante de Deus, sem falar do espírito mal da parte do Senhor, que quer dizer que vem da parte do Senhor. Então, como é esse panteão, esse contexto ligado a Yahvé Tsabaoth, que tem essa descrição teológica que Deus não está só. Ele é o Senhor dos exércitos, ele rege um grande concílio. E como é que funciona isso? Então, não vamos tratar apenas aspectos culturais, mas vamos trabalhar também aspectos religiosos para poder compreender a teologia do Antigo Testamento. Então, a gente vai ministrar essas duas disciplinas, vai ser muito importante para a sua formação. Primeiro, que você vai conhecer a base da interpretação e o seu desenvolvimento, com ênfase no autor, com ênfase no texto, com ênfase no leitor, e vamos, assim, discutindo essas questões dentro da história da interpretação. E na segunda disciplina, nós vamos estudar o mundo cultural do Antigo Testamento e o mundo religioso do Antigo Testamento. Então, você não pode deixar de participar conosco dessa pós-graduação em interpretação da Bíblia. É a primeira pós de interpretação da Bíblia do Rio de Janeiro, que tem uma característica de especializar, capacitar o pastor, o pregador, o professor de seminário de escola dominical
na interpretação da Sagrada Escritura. Então, eu sou o professor Esdras e serei o professor de 2 disciplinas dentro da nossa pós-graduação em interpretação da Bíblia. Maravilha, professor Esdras, obrigado pela sua apresentação. Daqui a pouco a gente vai estar falando dos conteúdos específicos em si. Eu quero chamar agora aqui também para que se apresente o nosso querido companheiro de trabalho, professor Leonardo. Já conhecemos há muitos anos, todos nós já trabalhamos juntos, né, como equipe há muitos anos, e temos a grata alegria de poder ter o Leonardo também nessa equipe. Professor Leonardo Silveira, boa noite. Eu gostaria que você fizesse uma apresentação assim da sua trajetória acadêmica, ainda que breve, ainda que uma apresentação breve, um pouco da sua trajetória, e deixando para a gente falar dos conteúdos num segundo momento, porque ainda tem o Brian, que vai também estar se apresentando. Fala, meu amigo. Boa noite. Boa noite a todos. É um prazer estar participando aí desse projeto. Quero desde já agradecer ao professor Cláudio o convite para participar desse curso. Não vou falar das disciplinas, como o Cláudio mencionou, mas para me apresentar no primeiro momento, né, a minha formação principal ela está vinculada à teologia, né, não só a graduação, mas eu fiz o caminho da teologia bíblica, eu fiz a especialização, mestrado e doutorado em teologia bíblica, e atualmente eu também faço um estágio de pós-doutorado também em teologia bíblica. Então, eu tenho me dedicado a essa tarefa prazerosa de poder se debruçar sobre o texto bíblico, né? Passar tempo sobre ele, porque muitas vezes a gente faz uma leitura do texto que é muito apressada, né, para cumprir tabela, vamos dizer assim. Então, a minha formação está vinculada a esse caminho e, sobretudo, as minhas pesquisas, elas estão relacionadas ao Novo Testamento. Então, desde que eu comecei esse caminho, por mais que tenha estudado também questões do Antigo, a minha ênfase e produção de texto tem sido o Novo Testamento e justamente as disciplinas que estão vinculadas a mim, elas estão relacionadas também ao Novo Testamento. Eu também acabei fazendo outras formações que julguei importantes para esse trabalho de interpretação bíblica. Eu tenho formação na área de letras grego e atualmente também faço uma pesquisa de doutorado em letras clássicas, né? Então, eu espero muito poder contribuir com os alunos que estão matriculados e com aqueles que ainda vão se matricular. Todos nós estamos bem empolgados com o curso, porque a ponto de a gente até falar entre nós, se eu pudesse, eu faria o curso, né? Porque tem disciplinas aqui, por exemplo, de gêneros literários que praticamente a gente não teve, né? Onde a gente passou, a gente não teve de forma específica essa disciplina sendo ministrada. Então, a gente está bem empolgado aí com esse curso. Maravilha, professor Leonardo. Eu gostaria, nesse momento, de dizer o seguinte: nós temos aqui na live 41 assistindo, mas apenas 22 curtindo. Então, eu gostaria que todos que estão assistindo, que não curtiram, curtam aí a live. Quem não se inscreveu, se inscreva no canal do Instituto Casa de Vida. Curte essa live, faz um comentário aí e pode ir preparando perguntas que nossos mestres irão responder na medida do possível, né? Só não vale perguntar se Adão tinha umbigo, tá certo? Como já me perguntaram uma vez, né? Mas, fora isso, questões relacionadas à interpretação, você pode perguntar, que a gente vai estar respondendo na última parte do nosso programa. Eu quero trazer aqui meu grande amigo, companheirão também de trabalho, uma pessoa extraordinária, um profissional exemplar também, como todos os demais, professor Brian Lages. Que alegria imensa, e parafraseando Esdras, inenarrável ter você aqui conosco. Muito boa noite, meu amigo. Saiba que a recíproca é verdadeira. Fico muito feliz, é uma gratidão estar aqui com amigos, colegas de trabalho tão qualificados, tão experientes,
e que, acima de tudo, tem um propósito de passar o conhecimento de forma amorosa, pastoral e consciente, porque o caminho que nós trilhamos, nós fomos ajudados em muitos momentos, e nós, como bons professores, também temos o grande desejo de espalhar esse conhecimento para todos os alunos. Pessoal, primeiramente, uma boa noite para todos vocês que estão nos assistindo e que aqueles que também vão nos assistir. Uma boa noite a todos os meus companheiros aqui. Quero agradecer ao Instituto Casa de Vida pelo convite, aos coordenadores, professor Cláudio, professor Esdras. Eu me sinto muito honrado em poder fazer parte desse time muito qualificado, que vai trazer uma excelente pós-graduação. Como já foi falado, é algo único, é uma oportunidade diferenciada que está sendo colocada diante de vocês. Não pela questão só da qualificação dos professores, não só pela questão da estrutura, mas principalmente pelo conteúdo, que você não consegue encontrar esse tipo de conteúdo em outros lugares. Foi refinado e trabalhado a partir de anos e anos de experiência, desde da nossa graduação, mestrado, doutorado. Toda essa experiência de trabalho está sendo colocada a serviço de todos vocês, então não percam essa oportunidade. Maravilha, professor Brian. Concluiu não, né? Concluiu? Não, falar da minha formação. Depois tá faltando, né? Pessoal, a minha formação, eu comecei na área administrativa, primeiramente. Me formei em administração de empresas, me formei em engenharia militar, e depois eu fui seguir a carreira acadêmica no âmbito da ciência da religião. Meu mestrado, ele foi em ciência da religião. Eu fiz as duas linhas de pesquisa diferentes, que é tanto religião e esfera pública e análise textual de textos religiosos. Depois eu segui para o doutorado na PUC-Rio em teologia sistemática, e seguindo sempre a mesma linha, tanto no mestrado quanto no doutorado, de trabalhar no mestrado em ciência e religião especificamente, o fenômeno religioso na sociedade, e no doutorado em teologia, o que eu trabalho é a respeito da teologia enquanto uma ciência pública. Como a teologia ela dialoga com a sociedade contemporânea, como ela pode contribuir de alguma maneira com os seus pressupostos para fazer com que a sociedade ela possa ser uma sociedade melhor. Maravilha, professor Brian, obrigado. É uma honra ter você aqui conosco. Eu sou o professor Cláudio Martins, estou coordenando, né, esse curso junto com o professor Esdras, que está aí também ao nosso lado. A minha formação ela é na teologia, e o meu mestrado e doutorado na teologia bíblica. Tanto no mestrado quanto no doutorado, eu trabalhei dentro dos textos do Antigo Testamento, em particular nos textos proféticos, né, dentro do campo do profetismo, e particularmente o profeta Amós. Então eu venho estudando o profeta Amós desde o meu mestrado. Eu fiz uma dissertação e também uma tese doutoral estudando e interpretando o texto do Amós direto na língua hebraica. Eu tenho me dedicado a lecionar o hebraico bíblico, tenho sido professor em algumas instituições, dentre as quais a Faculdade FAECAD, mas também lecionei na faculdade, no Centro Universitário Internacional, já lecionei também na Faculdade Celso Lisboa. Eu tenho trabalhado com algumas instituições, sempre assim na área exegética, né? Teologia bíblica, exegese e língua hebraica. Bom, essa apresentação é sucinta, porque eu quero muito, né, falar do curso. Eu quero muito poder falar da questão da interpretação. Eu vou pedir para o Felipe colocar os meus companheiros aqui na tela, abrir a tela, todos nós aqui, e eu quero
começar aqui um bate-papo, um bate-bola aqui com os meus amigos, falando esse tema pujante, esse tema necessário, esse tema atraente, que é o tema da interpretação. Esse tema é um tema sensacional, é um tema maravilhoso, é um tema urgente e necessário. Eu quero começar lembrando daquele diálogo do Filipe, né? Do Filipe, não é o Filipe da Casa de Vida, né? O Filipe, o evangelista, né? Que estava lá junto ao eunuco, e ele vê o eunuco lendo o texto do profeta Isaías. O eunuco está lendo um texto, ele está lendo a escritura. Porém, o eunuco tinha dúvidas. Provavelmente, como todo leitor da Bíblia, né, tem dúvidas. O texto suscita dúvidas, o texto ele traz perguntas, não é? E aí, então, o Filipe faz a clássica pergunta: entendes o que lês? Você entende, senhor eunuco, o que o senhor está lendo? E aí a resposta do eunuco é: como que eu vou entender se alguém não me explicar? Bom, a partir daí, a gente já compreende que a interpretação não é algo tão simplório assim, simples, né? O texto ele traz seus desafios e interpretar o texto é desafiador, ainda que prazeroso. Aí eu trago essa questão para os meus companheiros que estão aqui comigo nesta pós, né? Vamos falar da tarefa da interpretação. Por que é tão importante aprender a interpretar? Por que devemos fazer esse curso? Essa é a questão. Eu quero passar aí a bola para qualquer um de vocês poderem falar. Por gentileza. Quem poderia falar sobre isso? O Esdras gentilmente está aguardando pelos dois. Vamos você designar alguém. É mais fácil escolher alguém. Vamos lá, Esdras, fala aí. Dá esse pontapé aí. Por exemplo, porque a pergunta é a seguinte: a pergunta é a seguinte: por que a pessoa que está nos ouvindo, tá? Porque esse curso é um curso de interpretação. Por que a pessoa que está nos ouvindo deve estudar interpretação bíblica? Cláudio, em primeiro lugar, eu vou... Está tendo um eco aí? Está saindo onde? Pode ser que seja aí mesmo na tua casa aí. De repente algum celular, alguma coisa. Fechado, não. Vocês estão com... Alguém está com o celular ligado ou não? Com som alto ou não? Professor Esdras, dá uma olhada se você não está no StreamYard e no YouTube ao mesmo tempo. Não, só estou no StreamYard só. Ah, certo. Então, vamos lá então. Então, é o seguinte, em primeiro lugar, Cláudio, pelo fato, vou falar mais especificamente para o público cristão. Não vamos, porque a gente poderia falar da necessidade de interpretação, porque é uma necessidade dentro das relações humanas normais. Você tem alguém que comunica alguma coisa, a outra pessoa que ouve o que esse está dizendo, e dentro desse processo, a pessoa tem que interpretar para poder compreender o que está sendo dito. O processo da interpretação é um processo para a compreensão. Um dos fatos que ocorre no caso do texto bíblico é os desafios que o próprio texto impõe. A cultura que nós propomos compreender, ela não é a cultura do século XXI. Nós estamos afastados do Antigo e do Novo Testamento dentro de uma perspectiva bem singular, pelo menos aí, vamos colocar aí por uns 3.000, 4.000 anos de diferenças culturais que nós temos. E como a cultura ele já é um processo histórico, cultural e passageiro,
muitos dos elementos que o Antigo Testamento e o Novo Testamento tratam não fazem mais sentido para o homem moderno. Então, esse distanciamento cultural entre o leitor de hoje, que procura compreender um texto plurissecular como a Escritura, já é uma das razões pelas quais ele precisa aprender a interpretar o texto. Ele precisa compreender um texto que não foi escrito na sua cultura, precisa compreender um texto que foi escrito numa língua que não é a sua língua máter, e mesmo assim, ele aprendendo o hebraico ou o grego, da qual o Novo e o Antigo Testamento foram escritos, não são os mesmos idiomas falados na Grécia, nem o mesmo idioma falado em Israel. Nós estamos falando, portanto, de uma língua morta, de algum modo. Não é a língua que é sincrônica de hoje. Então, esse processo da diferença da cultura, da diferença da língua, já impõe a necessidade de nós estudarmos para poder compreender. Por exemplo, sempre que a gente pressupõe pegar o texto bíblico e ouvimos alguém dizendo que no original está assim, a pergunta é simples: por quê? A língua portuguesa não foi capaz de captar o que o original diz? Quer dizer, sempre se pressupõe que a língua do Antigo ou do Novo Testamento, original, sempre fala um pouco mais do que a língua recebedora da tradução. Então, se isso ocorre, então um processo de interpretação baseado nas línguas originais grega e hebraica se torna necessário. Então, seria a interpretação o recurso que faria a mediação dessa linguagem para que o homem moderno possa compreender a Sagrada Escritura. A Escritura não foi escrita na nossa língua, a Escritura não foi escrita na nossa cultura, e a Escritura foi escrita com um objetivo e um propósito que nós não éramos o público ou a audiência original. Então, hoje, o leitor, ele precisa transpor esse abismo de que a obra originalmente não foi escrita para ele, a obra originalmente está dentro de uma cultura que não é a dele, a obra foi escrita dentro de uma língua que também não é a dele. Então, o processo de interpretação já é uma necessidade. E como fazer? Então, esse curso propõe justamente das ferramentas para que o pregador, o professor, o palestrante, o escritor possa superar essas dificuldades por meio de técnicas que o auxiliem a compreender tanto essa cultura, que já está morta, tanto essa língua que está morta, quanto também essa distância do texto que foi escrito por uma audiência diferente e não para o leitor de hoje. Então, o leitor de hoje, para poder interpretar esse texto, pelo menos esses 3 aspectos ele precisa superar, ou ele precisa ter os recursos necessários para isso. Então, a interpretação só pode ocorrer de modo objetivo se o leitor considerar esse aspecto, que não foi escrito originalmente para ele, a língua não é a dele, e a cultura em que se fala o texto não é a dele. Ou seja, o distanciamento ocorre em questões de cultura, de língua, de época, de geografia. A propósito, o professor Leonardo ele vai lecionar sobre o mundo sociocultural do Novo Testamento, e o Esdras vai falar sobre o mundo sociocultural do Antigo Testamento. Professor Leonardo, qual a importância de uma disciplina como essa, do mundo sociocultural do Novo Testamento? Você vai estar ministrando para a gente nessa pós. Essa disciplina se encaixa muito bem com o que o professor Esdras acabou de mencionar, né? Essa questão da consciência que todo leitor da Bíblia tem que ter
a respeito dessa distância sociocultural. E quando a gente não tem esse conhecimento, a gente acaba produzindo aquilo que alguns historiadores chamam de anacronismo, né? A gente joga para a realidade do texto bíblico coisas que não fazem parte daquela época, né? Então, essa disciplina, Mundo Sociocultural do Novo Testamento, ela auxilia o estudante a compreender um pouquinho desse mundo e como essa compreensão, ela auxilia, ela esclarece melhor a compreensão dos textos. Para citar apenas um exemplo, que é muito óbvio, né? A gente tem que, na época de Jesus, na época do Novo Testamento, da produção do Novo Testamento, a gente tem o domínio do chamado Império Romano. Então, essa é uma informação que todo mundo sabe, mas quais são as implicações da organização do Império? Como é que isso afeta a leitura dos textos do Novo Testamento? Então, uma disciplina como essa ajuda a perceber que isso afeta a leitura dos evangelhos, isso afeta a leitura das cartas de Paulo, isso afeta a leitura do livro de Apocalipse. Então, o objetivo dessa disciplina não é simplesmente dar uma aula de história e de cultura. Ou de curiosidades, né? De curiosidades do passado. Mas é de mostrar que essas informações, vincular essas informações a determinadas passagens do Novo Testamento para que se abram os olhos para se enxergar essa distância cultural e, com consequência, auxilie na interpretação do texto. Um outro exemplo que eu poderia citar, né? O que o templo de Asclépio, né, uma divindade greco-romana, tem a ver com a interpretação de 1 Coríntios capítulo 8, quando Paulo fala lá a respeito dos ídolos. É importante, né? Muitas vezes até alguns comentários e até Bíblia de estudo fazem menção desses dados, mas às vezes não aprofundam o suficiente para que a gente compreenda que isso é importante para a leitura do texto. Então, o nosso objetivo é falar um pouquinho desses temas, falar de temas que às vezes não fazem mais parte do nosso mundo, né? Por exemplo, o tema das pessoas escravizadas, né? Como é que funcionava a questão da escravidão naquela época, na sociedade romana, quais são as citações que a gente tem, as passagens no Novo Testamento que falam a respeito disso, como Paulo lida com isso, né? Então, são temas importantes aí que essa disciplina vai tratar. Maravilha, ou seja, o estudo dessas questões culturais, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, iluminam o entendimento, né, do texto. Estava me lembrando aqui de uma passagem do profeta Amós, que os juízes vendem o justo por um par de sandálias. Então, ao ler o texto na superfície do texto, trabalhando com as referências de hoje, a gente tenderia a achar que o pobre é trocado por sandálias havaianas, né? Um par de sandálias no tribunal, né? Quando a gente não sabe, desconhece que era um hábito antigo, do antigo Israel, aonde quem tornava-se devedor empenhava-se, não é, colocando, entregando o calçado, o sapato, a sandália, como um sinal de dívida, né, de que tinha ali um compromisso financeiro. E normalmente eram dívidas irrisórias, que tornavam aquele que não pagava em escravos. Esse hábito a gente vai ver também no livro de Ruth, né, que o Boaz ele foi negociar com aquele que tinha o direito, né, às terras, se ele queria realmente adquirir as terras, e foi passado para ele o direito, e ele recebeu um par de calçado, sapato, né, como uma transferência de direitos. Então, isso aí são coisas da antiguidade que não estão mais no nosso mundo, não é verdade? E o professor Leonardo e o professor Ejas vão trabalhar essas duas disciplinas no nosso curso, né? Professor Brian, é muito importante, né, entender essas questões para que a gente possa ter clareza quanto ao texto, né? Não é um texto que foi escrito ontem, né, ou como jornal, né, do nosso tempo,
cujas referências a gente pode imediatamente identificar os referentes do texto, mas esses referentes estão aí na história passada, não é? É um desafio, né? Mas é possível, né, Brian? É possível compreender. Eu concordo em gênero, número e grau com a colocação dos meus colegas. E poderia até, a gente, como já foi dito, existem aspectos objetivos que nos colocam desafios sobre a interpretação do texto. O professor Isa já falou sobre o aspecto linguístico, aspecto cultural, como o professor Leonardo diz, você mesmo falou do aspecto geográfico, mas nós também temos o aspecto político, econômico. São particularidades daquele momento histórico que é necessário a compreensão para que nós não incorramos em leituras, às vezes, equivocadas sobre o texto. Nós também temos aspectos subjetivos, como os próprios gêneros literários, na qual já entrar nisso agora. Foram escritos. Já entrar nisso agora. Porque se você lê um texto, que às vezes é um texto poético, mas como você faz uma leitura com uma consciência literal, você acaba esgarçando o propósito do texto em que o autor o escreveu. Então, aí eu já quero aproveitar esse gancho e falando já de gênero literário, que nós temos 2 disciplinas que vão tratar especificamente dos gêneros literários, que é gênero literário do Antigo Testamento, que eu estarei ministrando, e os gêneros literários do Novo Testamento, que o professor Leonardo vai estar ministrando. Gênero literário, a forma com que um texto está escrito. Isso influencia na interpretação, ou seja, quando alguém quer comunicar uma mensagem, porque todo texto comunica. O texto bíblico ele foi escrito para comunicar, ele é um discurso, ele comunica uma mensagem. Ali você tem um discurso no texto. Esse discurso tem propósito. Quem escreveu não escreveu sem objetivo, ele quer alcançar um propósito. E para alcançar esse propósito, ele se vale de gêneros literários, que são as formas. Então, por exemplo, quando você vê uma poesia, a maneira como o texto é construído, ele tem uma forma. Quando você vai ler uma narrativa, ele tem outra forma. Os textos jurídicos de instrução têm outra forma. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Qual é a importância de se entender os gêneros literários? Por exemplo, quando a gente fala da poesia hebraica, que coisa linda da gente ver, né? Paralelismos, não é? Nos quais o texto é construído, a beleza artística. O texto tem beleza estética também. Às vezes a gente vai só para a Bíblia para procurar o dogma, para procurar, né? Mas a gente muitas vezes deixa de encantar-se com o texto. E, sinceramente, eu quero, nesse curso, né, contribuir para que nossos alunos se encantem com a estética do texto, se encantem com a beleza do texto, possam ler o texto e desfrutar do texto, ver os elementos poeticamente construídos, não é? Então, quer dizer, é maravilhoso isso. Então, estudar gêneros literários, tem 2 disciplinas aí. Professor Esdras, Deus se revela nas escrituras por meio desses gêneros literários, não é verdade? Cláudio, foi esse um dos contextos que eu segui no livro Revelação e História em Paul Ricoeur, porque o Paul Ricoeur ele defende sua hermenêutica que o primeiro passo da hermenêutica é identificar o gênero literário. Nenhuma interpretação da escritura começa sem a identificação do seu gênero próprio, que é, como você citou alguns. Os nossos irmãos, alunos, como também alguns que nos acompanham, que ainda estão pensando em fazer o curso com a gente, já tem uma ideia rápida do que é um gênero literário, que até a maneira como o cânon protestante está organizado, colocando como Pentateuco, história, poesia e profecia, já é organizado no Antigo Testamento, tomando como base os gêneros maiores que aparecem dentro desse bloco. A mesma coisa é por um Novo Testamento, como define evangelho, que o evangelho passa, a partir do cristianismo, se tornar um gênero e um aspecto bem singular da literatura cristã. História, epístola, apocalíptica.
Então, quer dizer, a própria organização do cânon do Antigo e do Novo Testamento, como o cristão atualmente compreende, já é feito com base no seu gênero maior ou no seu gênero literário, sem considerar os subgêneros que tem nisso. Então, uma das coisas que eu acho bem interessante nessa perspectiva do gênero literário é que a comunidade crente do Antigo Testamento e a comunidade crente do Novo Testamento descreveram a sua experiência do divino dentro de estruturas literárias do seu tempo. Essas estruturas literárias, quando a gente fala, por exemplo, do gênero prescritivo, esse gênero prescritivo, ele tem uma série de subgêneros. O gênero narrativo também, o gênero profético e o gênero poético sapiencial também. Então, o que a gente pode verificar nesse ponto, que a identificação do gênero literário é a maneira como a revelação ressalta a Deus. O gênero narrativo descreve a Deus de um modo, vai dizer Paul Ricoeur. O gênero prescritivo descreve-o de outro modo. O poético, o sapiencial e assim sucessivamente. E nenhum desses gêneros eles dão conta da revelação de Deus por si só. É necessário, portanto, ter uma compreensão do conjunto dos gêneros literários, porque esses gêneros literários nomeiam Deus ao seu próprio modo. Então, uma hermenêutica que vai lidar com os gêneros literários, ela trabalha a maneira como a comunidade judaica do Antigo Testamento, a comunidade cristã do Novo Testamento, nomeou a Deus por meio dos gêneros literários. E cada gênero literário, como o Paul Ricoeur vai descrever claramente, são inspirados por Deus. E cada um deles tem a sua própria forma de inspiração e de revelação. Então, estudar o gênero literário não é apenas aquele aspecto da técnica, mas poder compreender como esse gênero revela o próprio autor da escritura, que é Deus. Muito bem. Eu queria que o Léo contribuísse nesse momento, porque ele fez lá a dissertação dele e a tese doutoral estudando, né, a apocalíptica judaica e a influência dessa apocalíptica nos textos do Novo Testamento, textos que têm, né, essa forma apocalíptica. Léo, como é importante estudar a forma do gênero literário do Apocalipse com seus elementos, né? Porque cada gênero tem elementos que o identificam claramente, porque senão não seria gênero, né? Porque para você ter um gênero classificado como gênero, 2 ou mais textos têm aquela forma. Os elementos formais, eles estão presentes ali, não é? Na sua essência. E a apocalíptica, ela tem, né, a sua forma, né? A mediação de um anjo, né, a revelação dada por um anjo, não é isso? Então, fala um pouquinho da importância da gente entender o gênero literário, particularmente o apocalíptico. Fala rapidinho, porque a gente tem tanta coisa para falar e eu sei que esse assunto renderia a live toda e a gente não ia conseguir tangenciar. Mas fala um pouquinho aí para poder a gente relacionar com a compreensão do próprio livro do Apocalipse, por exemplo, que é um livro tão mal compreendido, que gera medo em tanta gente, né? Gera pavor, e na verdade é um livro de esperança. Bem, como foi mencionado pelo professor Esdras, quando a gente estuda essa questão dos gêneros literários, a gente se aproxima do texto de uma forma diferente e a gente faz com que a gente não faça perguntas para o texto, as quais o texto não quer responder para a gente. Então, às vezes, quando a gente pensa que o texto ele é de um determinado gênero, a gente se aproxima esperando certas respostas do texto, né? Quando, na verdade, isso acontece no primeiro momento aqui, né? Pensando nos evangelhos. Os evangelhos, para muitas pessoas, ele é simplesmente como se fosse uma biografia moderna.
estou lendo uma biografia de Jesus, né? Mas ele tem especificidades que são muito diferentes dessas biografias que a gente tem do mundo moderno. Pode até se assemelhar, até se assemelha um pouco de biografias antigas, mas ele tem a sua particularidade, né, que a gente precisa compreender para a gente ler corretamente cada um dos evangelhos. No caso aí do gênero apocalíptico, eu sempre menciono, eu ainda menciono que é uma das principais novidades quando se estuda gêneros literários por parte de muitos alunos, porque nós aprendemos, né, nessa divisão macro, né, a gente tem lá evangelhos, né, a gente aprendeu assim, evangelhos, Atos, história, né, cartas de Paulo, doutrina, e Apocalipse, profecia. Mais ou menos a gente tem esse aprendizado, né? Só que muitos autores classificam, né, a compreensão que a gente tem hoje é que o Apocalipse, que aparece sozinho, isolado, o diferentão, vamos dizer assim, do restante dos livros, ele tem características formais que se assemelham a uma série de outras obras que a gente conhece comumente como apócrifos, né? Principalmente da tradição judaica, e que nos ajudam a perceber que essas características formais que aparecem nesses escritos também fazem parte do livro de Apocalipse, e iluminam e abrem um caminho para um outro tipo de interpretação do texto, diferente daquilo que a gente está acostumado a fazer, e uma determinada escola de interpretação acabou fazendo com a leitura desse texto, né? Então, como você mesmo mencionou, esse texto tem algumas características que são macro, né? São características, por exemplo, a ideia da mediação de um anjo, a ideia de ser um texto simbólico, e de que essa simbologia ela pode ser esclarecida com o estudo do mundo do texto e o estudo do que a gente pode chamar de uma literatura comparada. Então, esse ponto vai ser um ponto mencionado na disciplina de gêneros literários do Novo Testamento. Basicamente, vai ser a última aula, o último sábado, eu vou reservar justamente para a gente poder trabalhar para ajudar o aluno a identificar esse gênero e os subgêneros que o acompanham, como, por exemplo, os hinos, por exemplo, aparecem muito em textos apocalípticos, e a gente vai ver isso também, outras questões dessa, dentro de outros escritos do Novo Testamento, que também tem questões apocalípticas. Maravilha, Léo. Eu gostaria de dizer para os nossos alunos e público que está nos assistindo, que a nossa pós-graduação vai começar dia 3 de fevereiro, quer dizer, tá aproximando, estamos chegando, né, o dia tão esperado do início da nossa pós, e nós já temos 64 inscritos, matriculados, com contrato assinado. Quer dizer, essa live está sendo feita, não é nem tanto para, claro que é para que entre mais, né? Há vagas ainda, mas é para a gente lançar, né? Firmar que, ó, estamos aqui, chegamos para ficar. Essa pós-graduação é a pós-graduação de 2024, é realmente o curso mais esperado do ano, sabe? É um curso que vai abençoar pregadores, professores, pastores, cristãos que leem a Bíblia, mesmo que você não tenha nenhum ministério, mas você quer compreender melhor o texto bíblico. Essa é a pós-graduação. Como já foi dito no início, você não precisa ter curso superior para fazer o curso. Você, claro, tendo o curso superior, você vai fazer esse curso na modalidade de pós-graduação reconhecida pelo MEC. Mas você também pode vir e fazer o curso, caso não tenha curso superior, na condição de curso livre, vai ter certificação no Instituto Casa de Vida como curso de extensão. Está quase fechando as vagas. Se você ainda quiser fazer, se você quiser fazer esse curso, corre que ainda dá tempo. Você pode mandar enviar um WhatsApp para mim no número 21. Eu vou pedir para o Felipe colocar o meu número aí na tela, 21 981 900 900, 981
900. Vai começar no dia 3 de fevereiro, na Assembleia de Deus Rio. Quero aqui agradecer o nosso querido irmão, pastor Jean Max, que fraternalmente, amorosamente nos acolhe nessa pós-graduação, cedendo lá o espaço da Igreja Assembleia de Deus Rio, na rua Campo de São Cristóvão, número 338. Dia 3 de fevereiro já vai começar e o curso está uma bênção, gente. O curso está bombando, o curso realmente ele já é um sucesso e você não pode ficar de fora deste curso. Vocês já viram aí uma palhinha, os professores falando um pouquinho do que vai acontecer, então você não pode ficar de fora. Então faça contato aí pelo WhatsApp 981 900 900, 981 900 900. Coloca aí uma mensagem, eu quero participar dessa pós-graduação. Opa, já estou recebendo aqui gente mandando WhatsApp para mim, dizendo eu quero participar, e me coloca lá, me escreve lá, tá chegando gente, manda um WhatsApp para mim, que a gente ainda pode conseguir uma vaga para você, e já estamos encerrando essa turma, tá? E também, hoje, já temos o local para a pós-graduação na Baixada Fluminense. Vai ser lá em Nova Iguaçu, né, professor Esdras? Estivemos lá hoje, em Nova Iguaçu, vai ser lá no Colégio Vetor, lá em Nova Iguaçu. Lugar, espaço maravilhoso no centro de Nova Iguaçu. Vai começar dia 13 de abril, não é isso, Esdras? 13 de abril. 13 de abril. Então, já está tudo certo para essa segunda. Ei, Cláudio, essa é uma grande oportunidade, em primeiro lugar, para quem não conseguiu se matricular. Isso. Provavelmente, muitos não vão conseguir vaga, né? Para poder participar com a gente lá na Assembleia de Deus do Rio, lá na Rua Campo de Sá de São Cristóvão. Rua Campo de São Cristóvão, 338. É bem provável que a gente não consiga, mas não é para ficar triste, porque nós estamos principalmente com uma nova pós que será aberta no dia 13 de abril em Nova Iguaçu, num espaço privilegiado, no Colégio Vetor, que é um colégio de ensino fundamental e médio, bem tradicional em Nova Iguaçu, e eles têm excelentes salas, excelentes estruturas, e a pós-graduação funcionará no centro de Nova Iguaçu. Fica mais ou menos, só para que algumas pessoas tenham ideia, fica mais ou menos cerca de 20 a 30 metros da loja da CPAD no calçadão de Nova Iguaçu, para servir como referência para as pessoas. Ficam bem próximo da loja da CPAD. Então, os nossos queridos pastores, professores da escola dominical, pregadores da nossa querida Baixada Fluminense terão a oportunidade de também estudar a interpretação da Bíblia, seja como curso de pós-graduação, seja como curso livre, aos sábados, num espaço muito bom e próximo, né? Porque Nova Iguaçu está próximo de tudo. É fácil chegar ali, é um centro comercial muito disputado dentro da região da Baixada Fluminense, e nós estaremos ali com essa pós-graduação atendendo aos nossos pastores. E também vai ser uma pós-graduação que as vagas vão acabar rápido. Já tem muitos dos nossos irmãos lá da Baixada Fluminense aguardando a abertura da inscrição para começar. Pois é, então se alguém quiser ainda participar dessa turma, ainda há possibilidade. Envie um WhatsApp aqui para mim, que eu vou enviar o link da inscrição para você. 21981 900 900. Aproveita essa grande, extraordinária oportunidade. Após vai ser lá na rua Campo de São Cristóvão, aqui na legenda, conserta Felipe ali, por favor, rua Campo de São Cristóvão, 338, São Cristóvão, rua Campo de São Cristóvão, 338. Eu gostaria, né, já chegamos aqui a uma hora da live, a gente tem mais alguns minutos aí pela frente, vamos ainda responder perguntas. Uma das nossas disciplinas é sobre
metodologias, tá? Exegéticas, onde nós vamos aprender métodos sincrônicos e métodos diacrônicos. E também vamos ministrar sobre exegese aplicada à exposição bíblica, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Vamos falar rapidinho sobre metodologia sincrônica e diacrônica. Eu estarei dando os métodos sincrônicos e o professor Leonardo vai falar sobre métodos diacrônicos. Métodos sincrônicos nos ajudam, eu vou dar uma definição aqui bem rápida, singela, a estudar o texto. São métodos que abordam o texto na sua forma final. O texto tal como ele foi acolhido pela tradição como texto final, canônico. Então, os métodos sincrônicos, eles vão estudar o texto como ele está, né? A mensagem que nele está, tal como nós o conhecemos. E, dentre essas metodologias, eu vou estar falando, pessoal, sobre, por exemplo, análise retórica da Bíblia. Nós vamos ver como que os autores construíram, né, os textos retoricamente, utilizando de repetições, né? Os autores da Bíblia, eles gostam de repetir expressões, né, palavras-chave, tanto na construção da poesia, como é o caso dos paralelismos, como também na construção do texto enquanto uma estrutura, repetir expressões. Eles gostam de emoldurar textos, não é? Então, a gente vai aprender a identificar essas estruturas textuais. Vamos ter uma noção com respeito à pragmática, a função pragmática dos textos, né? A Inês está dizendo que está contando os dias, gente, olha aí que legal. Aliás, eu gostaria de que quem está matriculado, eu sei que nem todos estão matriculados, estão aqui na live porque estão nos cultos agora. Vários disseram, olha, eu sou pastor, olha, eu sou diácono, estou com compromisso na minha igreja, mas eu vou assistir depois a gravação. Mas outros estão assistindo. Quem está assistindo, diga assim, escreva aí no chat, eu estou matriculado nessa pós, que o Felipe vai dando destaque aí para a gente. Pode colocar, pessoal, eu estou matriculado aqui na pós, não é? Eu quero ter essa alegria de ver você aí, que já se matriculou, colocar eu estou matriculado nessa pós. E o Felipe vai estar dando destaque para a gente. Então, eu estava dizendo o seguinte, que as metodologias sincrônicas trabalham um texto na sua forma final. Então, a gente vai estudar análise retórica, vamos estudar, ter uma noção do que é a pragmática, né? A função pragmática dos textos. Os textos, eles foram escritos para provocar no leitor uma ação, uma atitude, né? Essa é a função pragmática dos textos. O texto bíblico é um texto, não é, pragmático, porque, afinal de contas, ele foi escrito com o propósito de interpelar o seu público, né? O seu público ouvinte, o seu público leitor. Olha que maravilha, aí Dionísio, Samuel, Inês estão matriculados na pós, Lídia está matriculada, José Carlos, puxa, quanta alegria ver esse povo aí, Bárbara, olha que coisa linda, gente, o Alan faz parte desse time. Enfim, sejam todos bem-vindos, pessoal, a gente está muito animado, não é? E aí, né, o professor Leonardo, tem também os métodos diacrônicos, não é isso? Sim, os métodos diacrônicos são um desafio para a gente, né? A diacronia, né, vem justamente de duas palavras gregas, né, que significa através do tempo, né, e fala justamente do processo de crescimento dos textos da Bíblia, né, de que os textos não teriam sido escritos a partir de um único momento, mas que eles sofreram um processo de crescimento. E isso a gente consegue identificar, muitas vezes, quando a gente compra uma Bíblia de estudo, né? E aí você tem na Bíblia de estudo, comentando assim, né? Isso não se encontra nos manuscritos mais antigos, ou isso não está nos melhores manuscritos. Essa informação, ela já identifica o que a gente vai tratar na questão da diacronia, e para isso a gente vai falar de um método que é querido por alguns, e, por outros, ele é um método muito criticado, né? Que é o chamado método histórico-crítico.
né? Então, o objetivo da disciplina é falar um pouquinho a respeito desse método, né? Quais são as vantagens, os limites, as críticas que esse método recebeu e tem recebido, né? E depois a gente fazer uma exposição desse método. A gente vai mostrar quais são os passos que esse método apresenta, para que o aluno depois também possa desenvolver, se quiser, a aplicação desse método. E para a gente poder trabalhar esses dois assuntos, né, a gente tem uma aula específica num sábado, que é uma aula muito importante, né, que é a aula de transmissão textual. Show, Léo. Isso. Traduções modernas, né, que é justamente a gente vai conhecer um pouquinho do processo de... A gente geralmente se interessa muito pelo processo de escrita do texto, mas existe o processo de transmissão do texto. O texto foi copiado, foi traduzido para diferentes idiomas. Então, a gente vai conhecer um pouco desse processo e a gente vai falar um pouquinho das traduções modernas, porque em toda aula de interpretação bíblica sempre surge aquela pergunta: qual é a melhor tradução? Né? E, às vezes, a pessoa acaba falando a tradução que ela mais gosta, né? Mas não é o que eu mais gosto, né? A gente tem alguns parâmetros e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, eu e o professor Cláudio, num sábado específico, né? Perfeito. A exegese aplicada à exposição bíblica. Professor Esdras, ler o texto, compreender o texto para comunicar o texto. É possível comunicar bem se eu não entender o texto? Essa é uma pergunta que eu peço, porque você está falando, alguns são pregadores, são pastores, são professores. É salutar comunicar sem compreender? Não é salutar, mas é o que mais acontece. Uma coisa interessante que o Paul Ricoeur deixou para a gente, que ele disse o seguinte: compreender mais para explicar melhor. Isso foi uma frase salutar dentro da teoria dele hermenêutica. O processo de compreensão, ele é, antes de tudo, um processo hermenêutico. E o processo da explicação já é o processo, vamos dizer, levando em consideração a palavra exegesis, de onde vem que é a nossa palavra exegese, que significa narrar e contar, diríamos da seguinte forma, limitado unicamente à frase que eu estou dizendo. O processo da compreensão é um processo hermenêutico e o processo da explicação é um processo exegético. À medida que você, portanto, compreende mais, você explica melhor. O processo da compreensão é aquele processo hermenêutico de contato com o texto, onde você procura realmente compreendê-lo pelo processo da interpretação, usando as próprias ferramentas que o próprio texto nos orienta, como a gente falou, por exemplo, aqui, do gênero literário. O gênero ele já nos dá uma indicação de como aquele texto ele deve ser interpretado. Então, compreender mais para explicar melhor. Eu só posso verdadeiramente dar uma boa explicação, fazer uma boa exegese. Mas não estou falando aqui da exegese no sentido que se usa de fazer as análises sincrônica e diacrônica do texto. Estou falando da exegese enquanto seu fundamento linguístico, de narrar, de contar. Não é isso que a exegese, nesse caso, é a própria narração que se faz do texto como um processo segundo ao da interpretação. Primeiro o indivíduo compreende o texto, depois narra esse texto, explica esse texto. Então, não é possível fazer uma boa explicação sem primeiro ter uma boa compreensão. Compreender mais, diz Paul Ricoeur, para poder explicar melhor. Todo mundo que quer pregar ou ensinar precisa fazer o primeiro processo, que é o processo da compreensão, para que depois possa fazer uma melhor explicação. Então, ele estuda o texto, compreende,
depois prega, ensina ou escreve sobre esse texto como um processo exegético. Exatamente. E nós temos duas disciplinas que estão focadas exatamente nisso. Uma exegese aplicada à exposição, ou exegese aplicada à pregação, a quem vai pegar o texto, explicar o texto para o público, para a comunidade, vai pregar no texto, ou vai ensinar o texto. Eu e o professor Leonardo estamos também focados nessas duas disciplinas. O professor Leonardo vai falar sobre a exegese aplicada à exposição do Novo Testamento, e vou falar sobre a exegese aplicada à exposição bíblica do Antigo Testamento, quer dizer, um trabalho de análise do texto para que a gente possa coletar informações do texto, encontrar a estrutura de um texto, encontrar palavras-chave, palavras que são importantes dentro do texto, para a gente poder melhor comunicar o texto bíblico. O professor Brian me deu agora a notícia que o computador dele começou uma atualização assim do nada, né? E aí então ele teve que esperar esse processo de atualização do computador dele, razão pela qual ele não está aqui conosco. Ele está lamentando porque isso aconteceu. Eu falei, simplesmente isso acontece, né? Mas a gente vai, ó, tá vendo, professor Brian aí, ó. Então, queridos, eu tenho algumas perguntas já chegando e a gente já podia começar a estar lendo, né, aqui. Olá, Shirley. A Shirley é nossa aluna também da pós, dando um alô. Você que está matriculado, dê um alô aí, pessoal. Vamos chegando ainda e dando um alô. Você que está chegando agora, acabou de conectar, dê um alô aí e diga se você já está matriculado no curso de pós-graduação em interpretação bíblica, que vai começar dia 3 de fevereiro. Tem algumas perguntas que já foram colocadas aqui e eu quero iniciar. O Samuel está dizendo: doutores, trazer a instrumentalidade e metodologia da interpretação bíblica pode ser considerado um aspecto missional? Pergunta do Samuel. Trazer a instrumentalidade e a metodologia da interpretação pode ser considerado um aspecto missional? Alguém quer responder essa? Eu respondo. Sempre Fala aí, a interpretação da Bíblia, sempre a interpretação da Bíblia deve ter a sua característica missional. A Bíblia, ela não é uma obra que foi escrita simplesmente para nós pesquisarmos. A Bíblia, principalmente quando a gente considera, e me permita aqui repetir mais uma vez, a teoria recoriana, a pergunta que a Bíblia nos faz nunca é da pergunta como um problema de solucionar uma pesquisa, mas uma pergunta da existência, uma pergunta do si. A Bíblia sempre nos questiona no âmbito da existência. E a gente vai ver isso daí quando a gente for passar na história da interpretação, passar por Heidegger, passar por Bultmann, passar por Paul Ricoeur, que tem esse viés do texto como espelho de si, e é a própria figura, né, que o Ricoeur utiliza para falar da Bíblia como espelho de si. Então, uma das características que a gente aprende de imediato dentro da hermenêutica bíblica é que a hermenêutica bíblica ela não pode abandonar o seu aspecto missional, que eu vou traduzir aqui, o seu aspecto pastoral. Existe uma pesquisa documental, que é aquela que o cientista faz, que é aquela que o exegeta faz, mas o exegeta não deveria, e isso já está mais claro desde o processo do iluminismo para cá, quando o histórico crítico surge, que não é de bom alvitre abandonar os aspectos da vida da comunidade e os aspectos da pastoral. Então, quando nós falamos de um dos objetivos da hermenêutica, entre os objetivos da hermenêutica está conduzir o homem a Cristo,
Então, sempre é o seu aspecto missional. E as traduções da Bíblia, e a Bíblia, por ser um livro mais traduzido no mundo, ela é feita justamente por causa desse aspecto missional, porque ela revela a Deus, ou como diz o nosso cânone tradicional, a Bíblia é a revelação de Deus, e essa revelação, portanto, ela não deve ser estudada apenas em aspecto documental, mas também pastoral. Isso daí eu aprendi muito cedo, e eu aprendi quando eu estava numa livraria católica no centro do Rio de Janeiro, no centro de Joinville, e eu encontrei com um bispo da cidade, e ele me viu pesquisando as obras de hermenêutica na livraria, e ele perguntou qual era a minha área de interesse. Eu falei para ele que minha área de interesse era hermenêutica bíblica. E ele me deu o seguinte conselho, que a sua pesquisa não seja apenas documental, mas também pastoral. Nunca abandone a pastoral. Então, o objetivo da interpretação da Bíblia é nos aproximar de Cristo. Por isso mesmo, João, no capítulo 1, versículo 18, diz que ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o deu a conhecer. Essa expressão conhecer, que alguém poderia achar que é o verbo gnosco, conhecer, saber, entender, na verdade, é uma corruptela da palavra exegese. Ali, na verdade, o texto diz que Jesus é o exegesator. É ele, portanto, que expõe o Pai. É ele quem narra o Pai. É ele quem fala do Pai. Então, uma hermenêutica, como uma exegese, não deve e não pode ficar limitada apenas aos aspectos documentais, mas ela também tem que ser missional para a vida da comunidade. Certo, muito bem. Nós temos aí perguntas chegando. Façam perguntas. Aproveitem a presença dos nossos professores. E o Alex Santos está fazendo essa pergunta aí, ó. Qual é a importância das línguas originais na interpretação bíblica? E se é possível ser um bom hermeneuta sem o domínio das línguas originais? Eu vou passar a bola aqui para o Léo, e aí eu quero também fazer um comentário, se o Exas quiser também comentar. É possível, Léo? Bem, no primeiro ponto, a gente tem que não se faz interpretação dos textos bíblicos, não se discute interpretação dos textos bíblicos a partir de traduções. A gente faz a partir dos idiomas originais. Então, até porque as traduções, por mais que exista um esforço, um trabalho sério nesse processo de tradução da Bíblia, sempre há uma perda de elementos culturais e de sentido do texto quando se faz uma tradução, né? Então, quando se pergunta qual a importância das línguas originais, é essencial. É por isso que, nesse sentido, o nosso curso, a gente vai, ao longo do curso, a gente não tem as disciplinas de línguas originais, mas à medida que a gente for trabalhando os nossos temas, palavras em hebraico e em grego, elas serão muitas vezes enfatizadas justamente para estimular você a depois, se você quiser, continuar os seus estudos e se aprofundar nas línguas originais, para que esse conhecimento metodológico que você adquiriu no curso, ele possa ser cada vez mais apurado. Então, não dá para ser um bom hermeneuta, por mais que a gente tenha hoje, é bem verdade, a gente tem excelentes obras que nos apontam algumas questões a respeito de interpretação, a respeito do idioma original. A gente precisa se utilizar das ferramentas que a gente tem disponível hoje para o estudo das línguas originais. Uhum. Eu concordo
que o conhecimento das línguas originais ele faz uma grande e extraordinária diferença, porque o texto, afinal de contas, ele foi dado naquela língua original. No entanto, para que os nossos alunos não se desanimem, né, dá para a gente, a partir das traduções, não é, comparando várias traduções, é claro que aí nesse caso, se você não tem o conhecimento do hebraico ou do grego, você não tem o conhecimento do hebraico e do grego, mas você tem várias traduções, você pode colocar uma ao lado da outra. Graças a Deus hoje isso é possível. Você tem aí softwares bíblicos, né, onde você pode ter uma revista atualizada, uma revista corrigida, uma NVI, uma tradução na linguagem de hoje, uma King James, enfim, você pode ter várias traduções, nova versão transformadora, né? Como eu citei na aula que eu estava dando no sábado passado, aonde estávamos lendo um texto onde o Senhor disse, né, que ele está projetando o mal contra Israel e o povo não poderia tirar a cerviz, escapar, né, com a cerviz daquilo que ele estava projetando. Aí a nova versão transformadora disse: estou preparando um laço e você não vai poder tirar teu pescoço. Ela interpretou, né, o sentido do texto, não traduziu literalmente, mas deu a ideia, né? Então, quando você coloca uma ao lado da outra, ainda que você não conheça, você pode ter uma ideia, né, do que o texto está comunicando e até mesmo eventuais dificuldades de tradução do texto por conta das diferenças de tradução. Então, você veja que às vezes um tradutor traduziu de um jeito e outro de outro. Agora, eu concordo plenamente com o professor Leonardo quando ele diz que o ideal, né, o propósito, é que você que deseja interpretar bem, você vai começar com as traduções, não é? Você vai começar com as traduções. Existem hoje ferramentas que podem auxiliar, né? Tem aí dicionários, o dicionário de Strong, que trabalha com os termos hebraicos, tem Bíblia palavra-chave, tem uma série de recursos de computador, softwares bíblicos, que podem te aproximar desse mundo aí do texto original. No entanto, nada substitui as línguas originais. Eu costumo dizer o seguinte: ler o texto na língua original é como você ouvir uma sinfonia com todos os instrumentos. Então, você está ouvindo violino, você está ouvindo clarinete, você está ouvindo flauta, você está ouvindo vários instrumentos. E quando você vai na tradução, às vezes você vê aquela mesma música tocada num instrumento só. Essa é uma analogia. Ou comparando alguém que, subindo a montanha, vai beber na fonte uma água fresca, não é? Uma água fresca. Ali é o texto original. A água tal como ela jorra. Não passou pelo encanamento, não é uma água encanada da tradução. Mas, em favor das traduções em português, precisamos fazer justiça. As nossas traduções, elas, em geral, elas traduzem, não é, direitinho. Claro que você vai ter uma ou outra que poderia traduzir melhor, e graças a Deus por isso, que aí vai ter sempre, não é, trabalho para os tradutores. O professor Esdras, por exemplo, está envolvido no projeto, né, de textos, de tradução também. Gostaria que nos desse aí uma palavra a respeito disso. Professor Cláudio, professor Léo, é o seguinte: conhecer a língua original é indispensável para todo o processo de exegese. Na verdade, uma das regras fundamentais para a exegese é que ela começa com a língua original. Essa é a grande verdade. A exegese começa com a língua original. Então, só que o processo de você começar com a língua original, ele também acaba limitando o indivíduo para esse processo da interpretação do texto, porque ninguém poderia interpretar o texto se todo mundo tivesse que necessariamente, obrigatoriamente, conhecer o hebraico e o grego.
Então, a condição da interpretação do texto ia ficar limitada realmente a um grupo bem menor. Não é que eu não esteja defendendo a necessidade da língua original para fazer a exegese. Para fazer o processo da exegese, todo e qualquer bom manual sempre vai apresentar que o conhecimento da língua original não é apenas necessário, plausível, como também indispensável. No entanto, o indivíduo que quer interpretar o texto dentro das suas limitações, por não conhecer a língua original, tem, na verdade, recursos que ele pode utilizar para se subsidiar. Porque não necessariamente ele vai ter que ser, primeiro, um tradutor do texto da Bíblia para poder fazer a exegese. O que ele tem que se valer inicialmente é de boas traduções. Mas nós temos boas traduções e traduções diferentes uma das outras. Então, o que o indivíduo, na verdade, pretende, é isso que o nosso curso vai fazer. O curso de pós-graduação em interpretação bíblica, ele não tem nenhuma exigência que o indivíduo conheça nem o hebraico, nem o grego com profundidade, porque o que nós vamos ensinar ao indivíduo são as técnicas e as ferramentas de estudo que, mesmo sem ele ser um profundo conhecedor do grego e do hebraico, ele vai ser capaz, com as técnicas que ele vai aprender, de interpretar o texto corretamente. Então, o indivíduo ele não tem o conhecimento da língua original, mas ele aprende, por exemplo, no nosso curso, a usar, por exemplo, uma tradução interlinear, por exemplo, uma tradução interlinear, uma tradução literal modificada, uma tradução literal idiomática. Quando ele aprende, portanto, as formas de tradução, ele vai saber lidar com a diversidade do texto bíblico. Então, assim, para os nossos alunos, então, eu que não sei o hebraico e eu não sei o grego, eu não vou conseguir traduzir o texto? Não é isso que os professores estão querendo dizer. O que nós estamos querendo dizer, assim, que é indispensável o conhecimento da língua original, mas com o aprendizado de técnicas, desde o conhecimento de tradução e versão da Bíblia, que você vai aprender nesse curso, de técnicas ligadas aos métodos sincrônico e diacrônico, você vai aprender nesse curso, com técnicas ligadas ao gênero literário, que você vai aprender nesse curso, e especificamente, com seu esforço e boa vontade em aprender, mesmo que você não tenha um conhecimento dos originais, você pode subsidiar de boas interpretações e boas traduções também. Então, na minha opinião, a língua original ela é importante, ela é necessária, é um incentivo que você continue fazendo o curso, por isso o professor Cláudio tem um curso de hebraico, para quem desejar se aperfeiçoar no hebraico, entendeu? Tem um curso de hebraico para isso, mas é possível você fazer boas interpretações, sabendo utilizar as técnicas e sabendo o básico, fundamental da língua, entendeu? É possível fazer isso. O uso de dicionários e etc. Aí vai. Então, assim, é necessário, mas é possível fazer boas interpretações usando essas técnicas sem necessariamente ter que ser o tradutor do texto que vai pregar. Eu não preciso, inicialmente, traduzir o texto que eu vou pregar no Antigo ou no Novo Testamento, que eu tenho muitas formas desse texto me chegar traduzido e que eu posso chegar mais próximo, literalmente, do original, ou dentro de uma outra forma em que se comunica a mensagem do original. Então, eu tenho que saber subsidiar com essas técnicas. É a minha opinião. Mas, no entanto, o estímulo a que o aluno, né, ele aprenda as línguas, ele sempre será dado. É altamente desejável
mas não é um fator que te impede de fazer a interpretação do texto, uma vez que você vai aprender a comparar tradução com tradução, você vai aprender os princípios, as chaves, né, de acesso ao texto que os nossos mestres darão ao longo da disciplina. Bem, nós estamos com 1h30 de live e tem uma pergunta aqui que foi feita, o Cleiton disse que para mim ele colocou aqui no WhatsApp, dizendo que não conseguiu fazer essa pergunta lá pelo YouTube, se é possível fazer uma interpretação bíblica neutra. Olha a pergunta que ele faz. É possível ir para o texto de maneira neutra? É possível ir para o texto sem a interferência, prossegue ele, da confessionalidade ou da tradição, sem que o indivíduo está inserido? E aí? Exegetas do passado já têm, né, respondido a respeito disso, né? A gente sempre vai trazer para o texto pressupostos, né? A gente sempre vai carregar alguma coisa para o texto, né? A verdade é sempre essa. Por exemplo, eu só dar um exemplo aqui rapidinho. A pessoa lê lá, né? Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Está escrito isso, mais nada. O autor do texto não está colocando ali, né, o autor do Antigo Testamento, que ele tem a corrente, né, que ele segue. Olha que coisa. A teologia sistemática, ela foi elaborada bem posteriormente, e na teologia sistemática a gente tem aí essa divisão, né, que é própria da sistemática, que não é da teologia bíblica, mas essa divisão aí entre arrebatamento pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, essas categorias em si não estão ali no texto bíblico em si. São maneiras, né, de se compreender essas questões. Mas quando a pessoa, por exemplo, tem um entendimento de um arrebatamento pré-tribulacionista, quando ele lê que Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si, é o que eu tenho visto. O pessoal diz assim para mim, olha o arrebatamento pré-tribulacionista aí. Então ele consegue ver lá no livro de Gênesis, né, um arrebatamento pré-tribulacionista. Eu creio que isso é, por exemplo, a pessoa carregar para o texto uma pré-compreensão, né? E desconsiderando o contexto. Aí alguém está dizendo que ler nas línguas originais é 3D, né? Ou 4D, né? É verdade, hein, Oswaldo? Eu concordo contigo. E aí a gente carrega para o texto as nossas pressuposições. Ou é possível ler o texto de maneira neutra, companheiros? Vamos falar essa aqui para a gente encerrar, né, com essa pergunta. É possível ler de maneira neutra? Fala, Léo. Léo? Não é possível. Muita gente imagina que isso é possível, né? Muitas vezes a gente costuma dizer que o outro ele está cheio de pressupostos e a gente não, né? Mas, na verdade, todo mundo tem um banho cultural que influencia na maneira de você olhar o texto, né? Há quem diga que, geralmente, quando a gente faz a primeira leitura de um texto, a gente joga muito da gente no texto. Mas o objetivo da nossa pós e das questões metodológicas é justamente nos ajudar a ter uma consciência dessas questões e tentar até mesmo filtrar um pouco delas, né? Filtrar um pouco das questões que envolvem a tradição onde a gente está inserido, né? O nosso contexto de vida, né? Eu sempre menciono, né, que a leitura que um homem faz, às vezes, de um texto é diferente da que uma mulher faz, né? A questão das classes sociais, muitas vezes, influenciam no olhar sobre o texto, né? Eu sempre brinco com os alunos que quando a gente faz a crítica do jovem rico, é porque a gente é pobre, né? Se a gente fosse rico, a gente teria uma outra percepção da passagem, né? Então, a gente tem, sim, as nossas pressuposições e a gente precisa ter consciência delas para que a gente possa filtrá-las o máximo possível dentro do nosso percurso de interpretação. Uhum. Perfeito. Fala aí, Deus. Vou encerrar
Para encerrar. O ponto que a gente precisa prestar atenção é o seguinte: a tradição, ela tem o seu espaço e ela tem o seu lugar. Nós temos a Sagrada Escritura hoje, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, graças à tradição. Foi a tradição que definiu, foi a tradição que acolheu o que hoje nós cristãos chamamos de cânon, estabelecendo um critério de seleção de obras com autoridade. Então, entre tantas as obras, a tradição selecionou as que nós temos aqui. Então, a gente não pode deixar de apontar o aspecto positivo da tradição. Agora, o Bultmann perguntou: é possível a exegese livre de premissas? Embora ele próprio tinha várias premissas e preconceitos em relação ao texto, que até hoje é difícil de retirar da exegese bíblica muitos pressupostos propostos por Bultmann. Mas ele levantou essa questão: é possível a exegese livre de premissa? E ele disse assim: não. Se nós pressupormos que a premissa seja um conhecimento prévio que você já tem do texto. Por quê? Esse texto já foi interpretado pela tradição e você aprendeu esse texto pela tradição. Então, o que deveria fazer o exegeta, então? Ele deve mediar entre os aspectos da tradição, porque a tradição também tem, de certo modo, autoridade sobre o texto que ele vai ler, e ter o equilíbrio, porque, na verdade, quando a teologia bíblica surge, o pai, patrono, ele nos deixou uma grande verdade: pode ser que o que você crer não seja o que a Bíblia diz. Porque nem sempre o que a tradição defende está fundamentado e é uma interpretação correta do que o texto da Bíblia diz. Então, assim, tem que haver um equilíbrio, porque hoje se fez muitos exegetas independentes que falam do texto bíblico fora de uma tradição e dizem qualquer coisa sobre o texto. E, às vezes, até contrário, como uma forma de vingança, de raiva da tradição que ele sempre pertenceu. Então, o que deve ter é o equilíbrio, porque a tradição ela tem o seu lugar na interpretação da Bíblia. Mas a tradição ela também precisa ser renovada. Então, o equilíbrio para nós que trabalhamos com exegese é porque nós estamos fincados dentro de uma tradição que nos moldou uma forma de olhar para o texto, mas, como exegeta, nós queremos saber o que o texto diz, independente do que a tradição fala. É por isso que Claude Jeffrey se perguntou qual é o papel do teólogo e do exegeta dentro da vida da comunidade. É só para reforçar a tradição? Então você não precisa ser exegeta para isso, se é para você confirmar o que a tradição já vem dizendo. Mas o exegeta, dentro de sua própria tradição, ele pode renová-la. Ele dialoga, né, com a tradição, né? Ele precisa dialogar com ela, né? E ver o que outros disseram. Nós não podemos ter essa arrogância de achar que nós somos os primeiros a interpretar o texto, né? Esse texto já vem sendo estudado e a gente precisa sempre estar revisitando aqueles que também leram, né? E se debruçaram sobre o mesmo texto. Mas como a palavra viva, né, como ela é dinâmica, ela pode estar abrindo horizontes ainda não explorados também, né? O texto bíblico não se esgota. A exegese, os rabinos diziam que a Torá tem 70 faces. Então, esse é o lado, né, sempre desafiador, né, da interpretação, né? O texto bíblico ele é um texto que está aberto, ele nos convida a interpretar. Não é qualquer interpretação que cabe, não é?
a interpretação ela tem que estar dentro de algumas balizas razoáveis, não é? Coerentes, mas ela admite sempre um outro olhar, não é isso que o texto bíblico nos convida, desde que seja plausível e defensável essa interpretação, não é? Eu quero dizer que é uma alegria imensa, alegria enorme poder estar com vocês nessa pós, que já é um sucesso total. Gente, dia 3 de fevereiro, essa pós vai ter início. As disciplinas são História da Interpretação, Mundo Sociocultural do Antigo Testamento, Mundo Sociocultural do Novo Testamento, Gêneros Literários do Antigo Testamento, Gêneros Literários do Novo Testamento, Transmissão Textual do Antigo e do Novo Testamento. Vamos aprender sobre manuscritos que vieram, por meio dos quais nós recebemos os textos, manuscritos antigos. Vamos aprender sobre hermenêuticas pós-modernas e latino-americanas. Vamos dar uma olhada o que a América Latina hoje, como que ela está interpretando a palavra, as escrituras, seus autores principais, metodologias diacrônicas, metodologias sincrônicas, exegese aplicada à exposição do texto do Antigo e do Novo Testamento. Irmãos, é um banquete e nós estaremos lá para servir esse banquete para todo aquele que tem fome e sede. Então, vem você que tem sede, vem você que tem desejo de aprender essa ciência da interpretação, que é tanto arte quanto ciência, né? É uma ciência porque ela tem princípios, mas também a arte tem a ver com sensibilidade, não é? Como o Ska disse, né? A exegese é como quem cultiva um canteiro, né? Um jardim, pela própria beleza do texto, estudar o texto pela sua própria beleza, mas é um texto que tem mensagem, que tem potência nele, né? Que tem poder, né? Quando proclamado com verdade. Então nós queremos, nós professores, contribuir para aqueles que se percebem como eunucos, tornarem-se um Filipe, né? Quer dizer, o Filipe é aquele que vai explicar as escrituras para outros. Então você quer aprender, você vai aprender para si e também para ser bênção na vida de outros. Você que tem ministério, você que é um evangelista, você que é um professor da escola bíblica, você que é pastor, você que é leitor, basta ser leitor da Bíblia para fazer um curso como esse. Eu, assim, com muita alegria e fervor, eu quero convidar você para essa turma do dia 3. Já está chegando mensagem aqui. Eu quero fazer esse curso, dá tempo ainda. Já temos 65 matriculados. Já estamos concluindo. Você veja que é um curso que já é um sucesso, mas ainda cabe mais alguns. 5 vagas estão restando. Então você venha e aproveite essa grande oportunidade, tá? Vai começar lá na Assembleia de Deus Rio, na Rua Campo de São Cristóvão, 338, aulas aos sábados, de 15 em 15 dias. Eu quero dar agora a oportunidade para que os professores façam aí uma breve consideração final, né? E convoquem, né? Convidem e convoquem a estarmos juntos no dia 3. Bom, pessoal, um abraço a todos. Foi uma felicidade estar com todos vocês. Quem não se matriculou, que está participando conosco dessa live, o professor Cláudio já deixou o WhatsApp 21 98 19 0900. Entre em contato com ele, se matricula, porque são as últimas vagas. O que nós discutimos aqui, pessoal, não chega nem a entrada para o prato principal. Isso aqui não foi nem a entrada. A gente está aqui só trocando as ideias, conversando algumas coisas, mas você não irá se arrepender de estar conosco nessa pós-graduação. Vem participar conosco, dia 3 de fevereiro, vem com todo o ânimo. A gente sabe que é um período de carnaval,
Em alguns locais, os blocos já estarão na rua, mas não se intimide com isso. Vem estudar nesse dia, que será um dia maravilhoso para todos nós. Você vai entrar em contato com 2 grandes professores durante esse dia e você vai se apaixonar cada vez mais pela Sagrada Escritura. Vem estudar com a gente. E um aviso também, para quem não puder se inscrever nessa pós agora, você vai ter a outra oportunidade para participar a partir do dia 13 de abril, com a turma que será aberta em Nova Iguaçu. Então, vem estudar com a gente. E por sinal, Esdras, podem também enviar mensagem para o 981-900-900 dizendo: eu quero participar da turma do dia 13 de abril lá em Nova Iguaçu. Tá certo? Então, manda mensagem para mim. Léo, suas considerações finais. Gente, quero mais uma vez agradecer a oportunidade de participar do curso, agradecer a todos que se matricularam no curso e também convidar aquele que muitas vezes fica postergando, vou deixar para uma próxima vez, e a oportunidade é justamente agora, o tempo é o hoje, né? Então não perca essa oportunidade de você fazer esse curso, porque esse curso não é mais uma formação, mas ele é um curso que realmente vai auxiliar você a fazer uma leitura da Bíblia que respeite o texto, né, e que vai te ajudar a fazer aplicações do texto relacionadas diretamente com esse processo de interpretação. Né? Então, quero deixar aí o convite a você, o desafio a você de fazer esse curso, porque esse curso vai fazer a diferença no seu aprendizado. Um abraço a todos aí. Muito bem, Léo. E dizemos, né, eunucos hão de se transformar em Filipes. Se aqueles que estão lá, estão lendo, não estão entendendo nada, tornar-se-ão aqueles que vão ajudar outros a compreenderem o texto, porque esse curso ele tem esse propósito. Curso de interpretação bíblica, pós-graduação em interpretação bíblica, numa parceria do Instituto Casa de Vida com o Centro Universitário Celso Lisboa. Nossa primeira turma é agora, dia 3 de fevereiro, a turma já está formada, né? Ainda cabe, mas já está formada. Já está mais do que confirmada. Começa no dia 3 de fevereiro, mas ainda há vagas. 21 981 900 900. Manda uma mensagem para mim dizendo: eu quero estar nesse curso do dia 3 de fevereiro, tá? E caso você não possa, nesse do dia 3 de fevereiro, temos aí a turma do dia 13 de abril. Vamos trabalhar e essa turma também vai ser tão próspera, tão abençoada quanto essa primeira turma. Nós agradecemos ao Felipe, ao Instituto Casa de Vida, que acolhe essa live. Se você que está aqui conosco chegou depois, ainda não curtiu, curte essa live, inscreva-se no canal do Instituto Casa de Vida, acompanhe o que o Instituto está fazendo. É um instituto que ele tem se proposto, né, a oferecer cursos, é um instituto gerido, né, pelo nosso querido amigo Felipe Reis, que é uma pessoa extraordinária, tá bom? Então, segue aí o Instituto no Instagram, inscreva-se no canal do YouTube e acompanhe o Instituto. E nós aqui da Pós queremos ver você no dia 3 de fevereiro, pessoal. Deus abençoe grandemente, graça e paz. Não sei se o Felipe vai entrar. Cadê você, meu amigo? Tá chegando aí? Opa, tô aqui, só que o meu vídeo não está aparecendo agora, mas não tem problema. Quero agradecer imensamente aí aos professores, professor Cláudio, professor Leonardo, professor Esdras. Muito obrigado aí por essa excelente live. Agradecer também ao professor Brian, que esteve conosco. Esse curso já é um sucesso, é só a primeira turma de muitas, e mais do que isso, outros temas virão por aí. Então, você que nos acompanha, aguarde que em breve teremos novidades. Uma boa noite a todos e em breve nos encontramos na sala de aula. Valeu, Felipe, valeu, Esdras, valeu, Léo, valeu, Brian, valeu todo o nosso público. Até mais, pessoal, até o dia 3 de fevereiro.